Graça e paz, querido irmão, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom é ter você novamente aqui conosco, em nosso canal Movidos por Missões. Um canal que foi criado para propagar a causa missionária e a palavra do nosso Deus. Eu sou o pastor Gilmar Pinheiro, missionário com toda a minha família. Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva, dê o seu like, compartilhe, nos ajude a divulgar a causa missionária. Você, de todos os lugares desse Brasil imenso, de norte a sul, de leste a oeste, como eu tenho feito amigos em todos os estados dessa nação, e você também que nos assiste fora desta nação, você é muito bem-vindo aqui no canal Movidos por Missões. Hoje, eu gostaria de estar meditando com você sobre uns trechos da Epístola de Paulo aos Filipenses, falando acerca do tema o missionário e os parceiros. O missionário e os parceiros. E eu convido você a abrir a poderosa palavra de Deus, que é viva e eficaz, que é mais cortante do que espada de dois gumes, que é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração, mas também é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Eu convido você a abrir as Escrituras na Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 4, a partir do versículo de número 10. Filipenses, capítulo de número 4, a partir do versículo 10, 10 versículos da palavra do Senhor. Assim diz a palavra do nosso Deus: ora, me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido a oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei ter em abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter em abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia fizeste bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis, vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito de dar e receber, senão vós somente. Eu quero ler mais uma vez esse versículo. E bem sabeis, vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo. Algumas traduções dizem nenhuma igreja se associou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho em abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado como cheiro suave, como sacrifício suave e agradável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai seja dada a glória para todos sempre. Amém. Querido Deus, muito obrigado porque estamos diante da Tua palavra. Fala aos nossos corações, fala ao coração desse meu amigo internauta que está aqui conosco em nosso canal. E por tudo nós te rendemos graças no precioso nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos irmãos, nós estamos falando do grande apóstolo Paulo e como
falei a vocês há alguns minutos atrás, nós estaremos meditando sobre o tema o missionário e a parceria, os parceiros. Parceiros, onde vocês estão? Nós estamos aqui meditando sobre a vida deste grande homem de Deus que implantou várias igrejas em várias províncias. Paulo implantou igrejas na Galácia, na Macedônia, na Acaia, na Ásia Menor. Enfim, esse homem tem um currículo extraordinário, né? Autor aí de 3 viagens missionárias, foi ao terceiro céu, um homem que aprendeu ali aos pés do grande mestre da lei, Gamaliel, como diz Atos 22:3, e depois ele aprendeu posteriormente aos pés de Jesus, como diz a Epístola de Gálatas, capítulo 1, versículo 12. Ele aprendeu a estar humilhado, conforme diz aqui esses versículos que lemos, sem se sentir desvalorizado, porque o apóstolo Paulo sabia muito bem o seu valor para com Deus, para com a obra que ele estava realizando. Aí diz Filipenses 4:12. Ele aprendeu a ser honrado sem ficar orgulhoso, né? Paulo aí era um homem de muitos títulos, né? Era poliglota, era um homem sábio, era um douto, mas Paulo, ele foi honrado sem ficar orgulhoso. Aí Filipenses 4:12, ele aprendeu a ter em abundância sem se vangloriar. Aí também Filipenses 4:12, ele aprendeu a ter escassez sem se queixar. Olha que coisa extremamente difícil, mas ele aprendeu. Por isso ele disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:19. Esse versículo é muito tirado fora do seu contexto. E daí, como reza o dito popular, um texto tirado fora do seu contexto é pretexto. Pretexto para quê? Para heresias. Quando Paulo fala isso, irmãos, ele está dizendo que ele pode todas as coisas, ou seja, que ele aprendeu a ter em abundância e aprendeu a ter em escassez. Ele aprendeu a ter escassez sem se queixar. Ou seja, tudo posso naquele que me fortalece. Esse homem foi um homem extraordinário. No final de sua carreira, já no corredor da morte, ele chama Timóteo e diz, Timóteo, combata o bom combate da fé. Eu já estou sendo entregue por libação. Eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Esse combate aí, meu irmão, vem do verbo agonizomai, né? Do grego agonizomai, que quer dizer um tremendo esforço, algo extraordinariamente árduo. E nós vemos isso na vida do apóstolo Paulo, apedrejado, dado como morto, naufrágios, picado por uma serpente, enfim, tantas coisas que o apóstolo Paulo passou, calúnias, abandono, né? Quando Paulo ali mais necessitava dos irmãos, ele estava só, né? Só na terra, mas Deus jamais o abandonou. Então foi exatamente isso, as prisões, as oposições, os açoites que esse homem de Deus sofreu, as perseguições, as enfermidades. Então, isso mesmo, um tremendo esforço que esse homem de Deus fez aí para combater o seu combate e guardar a sua fé. Mas eu quero meditar com você hoje acerca dessa igreja que foi fundada no início da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Aqui logo no início da viagem, Paulo chega a Filipos. Paulo chega a Filipos em meio a açoites, em meio a prisões, em meio a sofrimentos. E conforme lemos aqui, irmãos, e até eu reli novamente o versículo, que aquela igreja ali, irmãos, foi a única igreja que se associou a Paulo no tocante a dar ofertas missionárias para que o ministério do apóstolo Paulo caminhasse.
parceiros, onde vocês estão? A obra missionária só pode ser realizada através de orações e de ofertas. Se não houver ofertas, se não houver sementes, a obra missionária não pode ser realizada. O Senhor Jesus, ao falar ali muitas vezes em seu Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo de número 28, logo após a sua ressurreição, ele deu uma ordem, ele não fez um convite. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Ide, do original, indo, é um gerúndio, né? Indo e pregando o Evangelho a toda criatura. Indo janeiro, indo fevereiro, indo março, indo abril, indo na viagem no mês que vem, indo na viagem do outro mês que vem, indo em 2021, indo em 2022, até ele voltar para pregar a sua igreja. Só que é necessário ter ofertas para isso. O que de fato estamos fazendo com o nosso dinheiro, irmão? Será que estamos construindo impérios nessa terra? Quando foi que o campo viu a sua última oferta missionária? Qual foi o último missionário que você patrocinou? Ora, esse homem fundou tantas igrejas, ele ia confirmando essas igrejas, preocupados com a vida, preocupado com almas, preocupado com lares, na Galácia, em Macedônia, na Caia, na Ásia, e somente essa igreja de Filipos, o apóstolo Paulo fez questão de frisar. Somente esta igreja esteve com ele no tocante a dar semente para que ele pudesse continuar as suas viagens missionárias. É a única igreja que se tornou parceira dele. E mesmo, irmãos, quando ele vai para Tessalônica, que é a capital da Macedônia, a igreja de Filipos enviou recursos pelo menos 2 vezes, como narram esses 10 versículos. E aqui o apóstolo Paulo escreve esses 10 versículos em uma imensa gratidão. Ele foi grato por cada centavo, por cada real, por cada dinheiro que entrou ali para que ele pudesse progredir, para que ele pudesse pregar o nome do Senhor, para que barreiras pudessem ser transpassadas. No final da segunda viagem missionária de Paulo, ele se fixa ali em Corinto, capital da Acaia, onde fica ali há aproximadamente 1 ano e 6 meses. Meus irmãos, naquela igreja ali de Coríntios havia inúmeros problemas. Tanto é que surgiram 2 epístolas exortativas, cheias de conselhos, mas um dos piores defeitos que faltava ali, ou que havia naquela igreja, um dos piores problemas era que não havia entre eles a visão missionária. E é exatamente isso que acontece em várias igrejas, em várias denominações tão grandes, que nós vemos tão lindos templos, mas não tem visão missionária alguma. É aquela visão ali da caverna, do mito da caverna de Platão. Pessoas estão contemplando os LEDs, o templo, as belezas do templo, o coral. Não que isso não seja necessário, irmãos, para a propagação do evangelho, mas as pessoas estão ali. E cadê, meus irmãos, a ordenança do Senhor Jesus sendo cumprida, o ide a cada estado dessa nação, a cada município dessa nação, aos povoados quilombolas, aos povoados ribeirinhos, aos povoados sertanejos? Cadê, meus irmãos, o comprometimento com os missionários? Ora, e o apóstolo Paulo escreve isso agradecendo. E lá em Coríntios, como em muitas igrejas, o que acontece é a ausência, é a falta de visão missionária. Que tristeza! Uma tristeza muito grande. E a igreja, meus irmãos, de Filipos, ela sustentava o salário do apóstolo Paulo enquanto ele era pastor.
Então a igreja de Filipos se torna uma grande parceira. E agora ele já avança em seu ministério, ele já está preso em Roma, e a igreja de Filipos envia uma oferta e ele escreve esses versículos numa tremenda gratidão àquela que foi a única igreja a apoiar ali o ministério missionário do apóstolo Paulo. Parceiros, aonde vocês estão? Se associa a um missionário. Veja, claro, que o trabalho dele produz frutos, que é um trabalho sério para a glória de Deus, para o nome de Deus. Veja, antes, obviamente, de aplicar os seus recursos, mas se for um homem de Deus, um homem sério, que está no campo, produzindo, trabalhando, expandindo o reino, semeie, porque o Senhor está te dando a semente, não para você comer a semente, não, Ele está te dando a semente para você semear no campo. E o apóstolo Paulo aqui é extremamente grato, porque aquela igreja se tornou uma parceira de seu ministério missionário. E aí nós podemos meditar em vários assuntos. O primeiro deles é no versículo 10 e no versículo 17, que a responsabilidade, irmãos, financeira quanto ao chamado do missionário é da igreja. É da igreja. A igreja precisa ter a visão de enviar missionários, mas não enviá-los somente. Não é enviá-los e abandoná-los, porque muitas igrejas, irmãos, há dinheiro que sobra no seu caixa, mas estão sempre investindo na coisa errada. É obra sobre obra, é obra sobre obra, é obra sobre obra, e quebra, desquebra. Meus irmãos, aonde estão as almas? Aonde estão as almas que estão ali clamando porque os campos estão brancos para a colheita? A igreja precisa ter visão missionária, enviar missionários e sustentá-los. As necessidades dos missionários não acontecem, irmãos, esporadicamente. Elas acontecem sempre. Como nós temos as nossas necessidades, sempre, né? A oferta tem que ser contínua, como diz o versículo 16, a contribuição do missionário deve ser suficiente e contínua. Mas não é só isso, não é só contribuição financeira. É extremamente relevante aqui meditar no versículo de número 14, quando o apóstolo diz assim: todavia, fizestes bem em tomar parte a minha aflição. O que ele estava querendo dizer com isso, meus irmãos? O missionário precisa de oração. O missionário não precisa só de dinheiro. Ah, tá bom, toma o dinheiro. Pá, jogou o dinheiro lá. Não é isso. O missionário precisa de oração. Há principados, há potestades, há poderes, há dominadores, muito bem aí articulados, trabalhando naquela determinada região que o missionário está. Então ele precisa de constante oração, de sustento emocional, porque no caminho, meus irmãos, além das necessidades materiais, há oposições, sim, no mundo espiritual, há barreiras no mundo espiritual, há resistências no mundo espiritual, há verdadeiras batalhas espirituais. Por isso que a gente diz que missão se faz orando, contribuindo ou indo. Talvez você não tenha o chamamento de ir, mas toda a igreja é missionária. Ela é chamada para orar e para contribuir. Jamais esqueço de uma situação que eu passei com a minha esposa, voltando da missão aos ribeirinhos. Nós ficamos à deriva ali no Rio Negro, né? Debaixo de uma tempestade, e nós temos um grupo que está sempre orando por nós, sempre intercedendo por nós, e uma irmã de madrugada, o Espírito Santo acordou ela, incomodou ela para orar, sinalizando a ela que nós estávamos em perigo ou queríamos passar por um perigo. Olha aí a importância da oração. Nós estávamos há 10 dias realizando a obra na selva e grandes coisas havia feito o Senhor. E nós passamos, enfim, por esses momentos tão desafiadores e difíceis. Sabe o que nos guardou? A oração. Então foi isso que Paulo falou aqui. Olha, vocês se associaram a mim, mas vocês se associaram a mim
nas minhas aflições, ou seja, nas batalhas espirituais que eu enfrento, nas dores que eu enfrento, nos desafios que eu enfrento, nas resistências espirituais que eu enfrento. Vocês estão ali colocando a minha vida no altar, vocês estão ali orando por mim, vocês estão ali colocando a minha vida no altar de Deus, clamando. Missionários precisam de oração. Eu e a minha família precisamos da sua oração. E a igreja de Filipos, meus irmãos, não envia somente a oferta, ela envia Epafrodito, que era a própria oferta. Epafrodito ali foi para animar o coração de Paulo, foi para confortar o coração de Paulo, foi para dizer a Paulo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, conforme o próprio apóstolo Paulo havia escrito. Epafrodito estava ali com Paulo nas suas angústias, nas suas cadeias, nas suas prisões. Então, quando Paulo saiu dali, meus irmãos, já ensanguentado da igreja de Filipos, porque ele foi açoitado em praça pública, você sabia disso? Foi assim que ele saiu daquela cidade. Ele foi ali lançado na prisão, mas antes ele foi açoitado em praça pública. E a igreja de Filipos, ela assumiu o comprometimento de ser parceira. E a sua igreja está assumindo o comprometimento de ser parceira no campo missionário? Ou está engolindo a semente? Ou comendo a semente? Ora, o Senhor Jesus não disse que logo após o Espírito Santo caírem sobre toda a carne, eles seriam testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra? Por que essa insistência em ficar só em Jerusalém? É uma pergunta. Será que estamos cumprindo ou estamos descumprindo? Será que estamos obedecendo ou desobedecendo? E aí o apóstolo Paulo, ele simplesmente ficou extremamente feliz com isso. Ele assumiu o compromisso, assumiu aí a gratidão de escrever esses versículos àquela igreja que se tornou uma parceira, encorajando a Paulo de maneira completa, não só na parte financeira, mas também nas suas aflições, e ainda manda um obreiro para encorajar a Paulo naquele momento tão difícil que ele estava vivendo. Paulo, meus irmãos, ele fundou várias igrejas e somente essa igreja assumiu o comprometimento com ele. Não é triste isso? Sim, é muito triste. Um homem que estava dando a sua vida, aconselhando, orando pelos enfermos, visitando as casas e não recebeu nenhuma oferta. Podemos pensar, meus irmãos, será que nós estamos sendo demasiadamente egoístas, pensando só na nossa casa, no nosso bem-estar? E Paulo, no versículo 18, ele agradece, né? Ele diz que essa oferta, ela apareceu como um aroma suave, né? Assim, eles ofereciam as ofertas sacrificiais. Uma igreja missionária, irmãos, não faz uma oferta missionária por constrangimento. Escutei uma mensagem, está me empurrando. Não, meus irmãos, não é por constrangimento. Uma igreja que tem ali a sensatez de que os campos estão brancos para a colheita e que missionários precisam ir porque são comissionados pelos céus, estão chamados. Lembra de Atos 13? O Espírito Santo disse: ora, separem Paulo e Barnabé, foram comissionados. Então houve um comissionamento dos céus, mas é preciso ter o dinheiro na terra para poder seguir. Então, uma igreja missionária, meus irmãos, não faz uma oferta por constrangimento, nem por obrigação, como um peso, e sim como um tributo a Deus para o crescimento do reino e a implantação de novas igrejas. Quando nós damos as nossas ofertas missionárias, damos sustento ao missionário no Brasil ou fora dele, nós estamos adorando a Deus.
E olha o que o apóstolo Paulo ensina, meus irmãos, aí, Filipenses 4:18, algo extraordinário. Meus irmãos, ele ensina que a igreja faz ofertas missionárias, não deve ser das sobras. Não há se sobrou, vamos ofertar ao campo missionário. Eu me lembro de Oswaldo Smith, o grande missionário Oswaldo Smith, com o seu livro aí, O Clamor do Mundo, como ele narra que ele pegou uma igreja em Toronto, a igreja de todos os povos, falida financeiramente, só que ninguém havia contado isso para ele. Como ele reergueu essa igreja, como ele visitou várias nações e vários milhões de dólares. E a igreja cresceu não só em quantidade, não só em membros, mas também se tornou uma igreja opulenta, porque abençoava e derramava as suas ofertas no lugar correto, nos campos missionários. Olha que coisa extraordinária, não é das sobras. Uma igreja jamais será missionária se esperar sobrar dinheiro no caixa. É o inverso. É exercitar a fé no campo missionário, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E na medida que você oferta para o campo missionário, não há algo que alegre mais o coração de Deus do que a salvação de almas até os confins da terra. Nós não damos sobras para Deus, nós não entregamos aquilo que sobra em meio às nossas necessidades, nós simplesmente damos e acreditamos em Deus. Então, a oferta missionária não é da sobra, não é se sobrar, não é se tem caixa, não é o que sobrar no caixa, é simplesmente separar e crer na fidelidade desse Deus. Nós não damos sobras. Entregue o dinheiro mesmo em meio às necessidades, irmãos. Isso quer dizer que nenhum membro, apesar de todas as necessidades que passa, está isento de ser um parceiro missionário. E é muito interessante quando Paulo diz assim, olha, porque a igreja de Filipenses era uma igreja pequena e era uma igreja que tinha necessidades. E olha o que o apóstolo Paulo escreveu no versículo 18. Mas bastante tenho recebido e tenho em abundância, estou cheio. Depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado como cheiro suave, ou seja, não é um sacrifício, não é uma obrigação ofertar ao missionário. Um sacrifício agradável e aprazível a Deus. E o meu Deus, olha aí, versículo 19, e o meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as vossas necessidades. Ou seja, era uma igreja que tinha necessidades. Eram pessoas que tinham necessidades e que simplesmente não deixaram de ofertar no ministério do apóstolo Paulo. Simplesmente eles creram na bondade de Deus e o apóstolo fez essa oração. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir a cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus. E aí, quando Paulo vai exortar a igreja de Corinto, em 2 Coríntios capítulo 8, a partir do versículo 1, ele fala do bom procedimento da igreja de Filipos. Ele fala que essa igreja se associou a ele. Ele fala que essa igreja abençoou ele não só uma, mas 2 vezes. Ele fala que essa igreja se associou a ele nas suas aflições, nas suas dores, nas suas guerras internas, nos seus temores internos. Ele fala que esta igreja, sim, foi uma igreja parceira, além de olhar para o menos favorecido. Então, meu querido irmão, aonde é que você está aplicando o seu dinheiro? O que você está fazendo com aquilo que Deus está lhe permitindo ter na face desta terra? Missões se faz, sim, se faz com ofertas. E eu desafio a você a ofertar numa obra missionária. Eu desafio você a abençoar e a patrocinar um missionário. Eu estou de viagem daqui a pouquinho novamente para o sertão da Bahia e também preciso de ofertas, preciso que
Preciso de tantas coisas a serem supridas e Deus quer utilizar você. Deixa Deus lhe usar. Eu vou deixar o meu Pix aí na descrição do vídeo para que você se sinta à vontade em abençoar e siga posteriormente aí as minhas redes sociais e você verá aí todo o trabalho missionário que eu e minha família fazemos. Um forte abraço para você, Deus te abençoe poderosamente no precioso nome de Jesus. Amém e graças a Deus.